Tá meio tarde, meia-noite, vou falar boa noite, né? Porque já estamos 7 horas, então é boa noite. É uma alegria estar nessa casa novamente. Eu vim aqui fazer estudo, né, Thaís? Mas palestra é a primeira vez. Então, estou muito feliz de estar aqui, podendo servir ao Cristo através da reflexão que a gente vai fazer. Mas sempre agradecendo a Deus, né? Porque sem Ele nós não estaríamos sentados aqui para aprender alguma lição. Também agradecendo a Jesus, que é o nosso modelo e guia, e também vamos falar muito do roteiro que Ele nos deixou para que nós fôssemos mais felizes. Esse roteiro de luz que nos orienta, nos guia, para nós caminharmos aqui na nossa seara melhor, né? E cada vez melhor para chegarmos no plano espiritual melhor ainda. E aí a espiritualidade maior, que nos acompanha todos aqui dessa casa, os nossos particulares, né? E que a gente possa, com certeza, sair melhor do que chegamos, e com certeza nós já estamos sendo atendidos e recebidos pelo plano espiritual que organizou para nós todo esse momento que nós estamos. Eu vou convidar vocês a fazer uma viagem comigo hoje pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? É a terceira obra do Pentateuco de Kardec. Nós sempre estudamos o Livro dos Espíritos, estudamos o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e o Evangelho, a gente, logicamente, faz o Evangelho no lar, né? Abre, lê, tal, se orienta, harmoniza a casa, mas estudar realmente, a gente começou, isso está bem claro, depois da pandemia, as pessoas começaram a criar cursos para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele é muito importante para nós, porque ele sintetiza tudo aquilo que Jesus vivenciou e nos trouxe na época, e nós não aprendemos tudo, né? Porque ele não disse tudo. E depois Kardec veio e criou para a gente a nossa doutrina espírita, que na verdade ele foi o codificador, né? Vamos sempre falar isso, codificador, porque a obra é dos espíritos. Lá no Evangelho eles deixam bem claro para Kardec, a obra é nossa, dos espíritos, né? E Kardec então era o codificador disso. Então, essa obra aqui tem algumas particularidades importantes para nós. Ela foi, o ano passado completou 160 anos. Esse ano ela fará 161 anos, né? E foi dado para a gente poder refletir em nós mesmos os conhecimentos que nós recebemos de Deus, nosso Pai Criador, e como nós estamos trabalhando esses conhecimentos. Quem quiser se aperfeiçoar está baseada nessas 4 obras aqui. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no livro Obras Póstumas, que foi feito depois que Kardec faleceu, com a sua esposa e os amigos da época, trouxeram vários lançamentos de Kardec, ele tinha anotado, né? Então foi colocado ali a segunda parte, traz muita coisa importante para a gente sobre Kardec, sobre a missão, sobre as obras. Esse terceiro livro aqui é Orientações para o Estudo do Evangelho. Ele foi criado pela Federação Espírita Brasileira em 2014. Após uma série de análises que eles fizeram, eles então trouxeram para nós esse livro maravilhoso que vai ser a base da nossa reflexão de hoje. Essa obra de Kardec traz para a gente o farol que o Cristo nos ensinou. O farol para nos iluminar o caminho. O que o farol faz com os navegantes? Ele orienta o caminho de cada um. E o Evangelho tem essa função, orientar o nosso caminho para que nós sejamos criaturas mais iluminadas, norteando os nossos passos para que nós possamos cumprir, cada um de nós, a nossa pequenina missão que nós temos aqui. A missão de amar, a missão de compreender o irmão, a missão de resgatar os nossos débitos perante a lei divina, a missão de podermos nos iluminar, nos esclarecer e, a partir daí, conduzir a nossa vida naquele amor universal que o Cristo nos ensinou. O Cristo é o governador da Terra, todos nós sabemos, né? Ele esteve aqui desde que a Terra nem tinha condições de habitarmos aqui, os humanos, ele já estava coordenando a nossa Terra. E como o governador, ele participou de todas as revelações que foram trazidas para nós, por Deus, né? A primeira revelação, a segunda e a terceira, que é o Espiritismo. E antes dele, né, dele chegar aqui, quantos estiveram aqui iluminando o nosso caminho, de acordo com o nosso amadurecimento espiritual, né? Porque nós, há 3.400 anos atrás, na época de Moisés, éramos muito imaturos. Ainda podemos até dizer que somos um pouquinho, né? Mas éramos muito imaturos. Então, depois Jesus veio nos falar daquele Deus único, do amor verdadeiro, aquele amor que é um germe que está em nós. Como nos diz aqui o Consolador, questão 271.
No centro de todas as três revelações encontra-se Jesus Cristo como fundamento de toda a luz, de toda a sabedoria. Ele veio exemplificar para nós tudo aquilo que nós tínhamos que aprender. Melhor do que o exemplo não existe para a gente aprender as coisas, né? E Jesus fez isso para nós. Nas três revelações, nós tivemos Moisés, que nos trouxe o senso de justiça. Apesar de Moisés trouxe depois 613 leis, né, civis, e trouxe os 10 mandamentos pela mediunidade, que veio recebido, né, por indicação divina. Ele também criou outras leis humanas para que nós pudéssemos nos adaptar ao costume da época e poder fazer o quê? Aquelas pessoas tão imaturas pudessem entender um pouquinho o Deus único, né, e a justiça. Tivemos depois o Cristo, o amor, e o Cristo disse que viria um Consolador, que é a doutrina espírita, né? Então, o que nós temos aqui de importante? Toda a revelação que foi colocada para nós, para que nós entendêssemos a doutrina espírita hoje, ela tem que ser em cima de uma verdade. E o Cristo já disse para nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Somos espíritos em processo aqui no nosso planejamento reencarnatório de sermos criaturas melhores. Nós somos espíritos encarnados temporariamente, essa aqui é uma nossa roupagem temporária, iremos desencarnar, voltaremos ao plano espiritual e voltaremos aqui novamente do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, para que nós possamos nos melhorar. E essa é a função que nós temos aqui do nosso evangelho, nos melhorar realmente nessa condição. Então, o Cristo, segundo a revelação do Criador, a importância do Cristo, a moral evangélica cristã, que deve ser a nossa base para que nós caminhemos aqui. A importância do Cristo, a prescrição de uma única coisa, o amor. O Cristo veio prescrever para nós que o amor é a nossa missão aqui. O amor que envolve tudo, incondicional, que não exige nada de ninguém, que não exige troca nem recompensa. Esse é o amor que ele veio ensinar. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, se você observar, tem uma fala lá que diz assim: eu, o jardineiro divino, Cristo. Lá no item 6, no Consolador, Cristo, o Consolador, está escrito o jardineiro divino. O que é o jardineiro divino? Lá ele diz: nós temos a condição do nosso alimento material que nós necessitamos, mas ele, o jardineiro divino, veio trazer para nós que nós pudéssemos ter o pão espiritual, despertar para essa boa nova que é o Evangelho do Cristo, despertar para sermos mais felizes. Nos deu então o ensino do bem para a nossa redenção. Nossa redenção como seres espirituais, que nós pudéssemos construir em nós o reino de Deus. O reino de Deus, durante muito tempo, se achou que era uma construção de um lugar geográfico. O reino de Deus é aqui que nós construímos, para que nós façamos a diferença no nosso comportamento, no nosso relacionamento com as criaturas. E através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse roteiro de luz, para que nós possamos aí nos auto-iluminar, para que nós possamos ter o caminho para termos um melhor sentimento, um melhor pensamento. Mas o Cristo disse tudo quando ele veio? Não. O Cristo não disse tudo. O que ele disse para os seus apóstolos? Se me amais, guardai os meus mandamentos e reguarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quando a vós, com esse soloeis, porque ficará convosco e estará em vós. Ele diz aqui do Consolador prometido, que viria depois dele. E em 1857, nós recebemos a bênção da doutrina espírita, através do primeiro livro de Kardec, né, que foi o Livro dos Espíritos. Aí nós começamos a ter o quê? Cristo foi a porta para a gente poder entrar para esse ensinamento. E a Boa Nova, a doutrina espírita, é para nós o que? A chave. A chave da revelação veio para nós. O cristianismo redivivo. Aquele cristianismo que ficou muitas vezes ali no tempo das trevas, não se pôde trabalhar, né? Nós esquecemos, nós, infelizmente, cometemos alguns erros, né? E nós esquecemos muitas coisas que aprendemos. Mas o que nós passamos a ter aqui com Kardec? O bom senso encarnado. Passamos a ter o quê? Que nós somos aqui espíritos, vamos dizer assim, estagiando na forma humana no planeta Terra,
para que nós possamos alcançar mundos melhores um dia através da nossa evolução. E aí começa a nossa viagem pelo Evangelho. O que Kardec nos trouxe no Evangelho? O básico, a única coisa que nos importa, o ensino moral, o código divino para que nós possamos estar próximo de Deus, estar voltado para nos melhorarmos, a moral do Cristo e como nós podemos proceder. Não trouxe nenhuma moral nova. A moral que nós temos hoje, que foi nos dada, é a moral do Cristo, né? Tá lá. O que é a moral? É a regra do bom proceder. E o bom proceder, o que é? Como o Cristo nos falou, fazer o bem, sem olhar a quem. A nossa função aqui é fazer o bem. É isso o nosso trabalho. Claro que nós temos dificuldade, com certeza, nós estamos lapidando as nossas virtudes. E ao lapidar, nós vamos nos melhorando. Eu sempre digo, nós não somos perfeitos, não seremos agora, mas nós somos perfectíveis. Nós estamos aqui para galgar os degraus da evolução que um dia nos levará a sermos espíritos puros, como Jesus é. Mas a caminhada é longa, a jornada é longa e depende unicamente de nós. O que o Cristo nos deu foi a aferição de valores morais, a aferição de valores materiais, para que nós soubéssemos que não é o valor material que tem essa nossa base aqui. O que nós temos que ter aqui é o valor espiritual. O material é importante, porque nós precisamos, né, sobreviver, mas o espiritual tem que ser a nossa base. E é o espiritual que vai nos fazer crescer, melhorar e caminhar. Então, como eu disse lá, essa é a busca do Cristo em nós. E como a gente faz essa busca? Uma construção individual. A gente pode estudar, aprender, participar de reuniões, né, de palestras públicas, mas é uma construção que cada um de nós vamos fazendo. Quando a gente pega o Evangelho, quando a gente vem na casa de oração pela primeira vez, faz o Evangelho no lar. Muitas casas dão o Evangelho para as pessoas. Por quê? Porque é a base para ele entender o amor do Cristo. Ele consola. Quando nós estamos assim aflitos, pegar o Evangelho nos consola. A mim consola, né? Quando nós estamos passando por dificuldades, vamos tomar decisões, a gente faz aquele momento de pausa, pega o Evangelho e abre, pede inspiração para que nós possamos caminhar. Muitos de nós fazemos. Mas na hora que a gente vai estudar o Evangelho, nós aprendemos um novo modelo, o modelo do Cristo, um novo modelo de pensar, de sentir, de agir e de viver. À medida que nós vamos interiorizando os ensinos do Cristo, nós vamos automaticamente modificando pensamento, sentimento e até mesmo ações, né? É o nosso agir, o nosso viver. O que nós temos de particular nessa obra? Todas as obras de Kardec, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, as duas iniciais, ele fez em Paris. Lá em Paris, ele estava rodeado das pessoas. A espiritualidade maior pediu a ele que essa obra que ele iria fazer, que teve o nome de Imitação do Evangelho. Não era Evangelho segundo o Espiritismo quando ele surgiu. Surgiu como Imitação do Evangelho. Essa obra, ele foi orientado pela espiritualidade maior, em reuniões que está no livro Obras Póstumas, né? Está lá relatado, que ele fosse para um lugar isolado, que ele não poderia ter outras pessoas ali participando com ele. Por quê? Porque ele já estava preparado para receber as orientações. Nós sabemos que Kardec recebeu muita coisa. Ele foi colocando para nós, paulatinamente, a pedido da espiritualidade maior. Ele fez essa obra na casa de campo, descanso. Tinha lá 200 pessoas no máximo, nessa pequena ilha que ele ficou. Um ano, Kardec ficou lá, isolado, para poder atender essa necessidade de trazer para nós esse espiritismo, doutrina espírita, revolucionária da época, né? Porque ele estaria trazendo ali em jogo muitas crenças religiosas. Ele ia falar que nós somos espíritos, que as pessoas não aceitavam muito bem. Ele ia falar que essa vida aqui é temporária e tantas outras coisas. E ele recebia 1/4 de hora por mês o Espírito de Verdade, que muitos de nós colocamos como sendo Jesus. Jesus é o governador da Terra e participou de todas as nossas revelações, né? O que naquela época não se tinha? Maturidade. Maturidade principalmente hoje que nós temos na doutrina espírita, um pouco mais do que em 1857. Então esse aqui, ele fez 28 capítulos. O que é importante nessa obra também? Outras obras não têm, mas essa tem o prefácio. Um prefácio que mostra o verdadeiro caráter do Espiritismo. Um prefácio que foi ditado pelo Espírito de Verdade mediunicamente.
É a única obra que traz essa mensagem do prefácio. Por que era importante trazer? Ele havia dito que viria um Consolador. E nesse momento ele está se colocando. Ele diz assim, há 18 anos estive aqui. Né? Há 18 séculos, desculpa. Estive aqui. O que isso a gente entende? 18 anos quem esteve aqui foi o Cristo, né? Em 1857. O que ele diz lá? Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Essa é a mensagem que ele deixa para nós. Os novos tempos, os tempos são chegados. Nós todos ouvimos falar, nós estamos na transição a caminho da regeneração. Eu falo dessa forma, né? Porque é isso. A Terra vai evoluir como nós vamos evoluir. A cada vez que nós vamos evoluindo um pouco, a Terra também evolui. Ela vai para a regeneração, está no capítulo 3 do Evangelho. O que é a regeneração? O mundo melhor ainda vai ter essa questão do bem e do mal, mas nós, diz Kardec lá, nós iremos buscar o autoconhecimento, que vai nos fazer desenvolver cada vez mais a jornada do amor, a qual nós fomos criados por Deus, né? O que nos traz Kardec aqui também? Que essa obra constitui a explicação das máximas morais do Cristo, segundo as luzes espíritas, segundo os princípios espíritas que nós temos, aquela moral interna que foi colocada para cada um de nós, que o Cristo trouxe, atitudes, comportamentos, consciência na hora de fazer as coisas, norteando as nossas relações sociais, norteando as nossas relações familiares, tão importante para nós. E aí a gente vai começar a fazer a nossa viagem, trazendo aqui para a gente essa questão do livro Renúncia. O tema da minha palestra está baseado nesse item que a Alcione, quem já leu aqui, quem não leu, eu recomendo, né, uma obra maravilhosa. E ela diz assim, ó, o Evangelho em sua expressão total é um vasto caminho ascensional, caminho de crescimento evolutivo nosso. Atingiremos com conhecimento e aplicação. O que é conhecer? Aplicar. E ela fala assim, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Aí é o exemplo que eu trouxe para a gente. Esse modelo que o Cristo nos trouxe, esses ensinamentos que ele colocou à nossa disposição, a conquista do reino de Deus interior em nós, é um caminho difícil? É um caminho estreito, não é um caminho fácil. Mas qual é o instrumento para a gente construir isso em nós? O amor incondicional, que eu sempre falo. Aquele amor que nada cobra e que doa. Doa porque quer doar, porque ama, porque perdoa, porque compreende. Cada um está num estágio evolutivo diferente, mas cada um de nós podemos amar a nossa maneira, com pequenas tolerâncias. E o nosso Evangelho nos ensina a ter essa pequena tolerância que é necessária. Como é que nós vamos construir, então, esse caminho estreito, esse caminho difícil? Através do Evangelho, através da prática das leis de Deus. Vamos, então, para o nosso 4º capítulo do Evangelho. Quais são? Primeiro, não vim destruir a lei. O segundo, meu reino não é deste mundo. O terceiro, há muitas moradas na casa do meu Pai. O quarto, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. O que ele diz aqui para a gente? As premissas da doutrina espírita, né? Deus único, a imortalidade, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade. É esse Kardec que nos traz aqui para a gente. Não vim destruir a lei. A lei de Deus é única. Deus é um só. Não existe mais Deus, é um só para nós. E esse Deus é que rege as nossas ações. Mas ele fala também, né, que meu reino não é deste mundo. Bom, então, da onde é o reino? Naquela época ninguém entendeu muito bem, porque o reino se constituía em pessoas, em reis, né, imperadores. Ele nos fala que o reino é da vida futura. Ele começa a nos dizer que nós somos espíritos. Espíritos em processo de crescimento. Por que ele traz lá muitas moradas na casa do meu Pai? Porque nós vamos conquistar essa vida futura, sermos melhores, para podermos ir para outros mundos melhores. Mas como nós faremos isso? Através do adiantamento moral, que é a conquista de virtudes. E como nós faremos isso? Através da reencarnação, que é lá o capítulo, né? É preciso nascer de novo. Então, nós reencarnamos e encarnamos para que nós aprendamos a fazer o adiantamento moral, para que nós vamos construir o Cristo em nós, para que nós vamos até o Pai, que é o nosso Criador. Essa é a condição que Kardec nos traz. Quando nós lemos esses capítulos, mas por que isso, né? A ligação. Tudo que Kardec fez tem uma ligação um com o outro.
Então, essas premissas é para que nós saibamos que nós, através do aperfeiçoamento moral, nós vamos conquistar essas moradas muito mais felizes do que a Terra. Kardec explica todas elas lá para nós. E vamos nascer e renascer quantas vezes forem necessárias, com a permissão divina, claro, né? E faremos o planejamento reencarnatório de acordo com as nossas possibilidades para podermos ir evoluindo a cada encarnação. Então, nesse capítulo, nós temos o quê? O conhecimento das coisas, o progresso, a espiritualidade, o entendimento dos diferentes mundos que existem, né? Tantos mundos que existem, nós nem conhecemos ainda. Conhecemos só o que está na nossa aqui, né? Mas muitos outros nós sabemos que existem. E fala da nossa reencarnação com um objetivo. A nós desenvolvemos a humildade, a caridade, a abnegação, a benevolência para com todos. Em resumo, a nossa jornada de amor para estarmos aqui. Então, o Cristo, quando ele veio nos ensinar para nós, ele veio nos ensinar justamente isso, que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus, aqui em nós. A partir disso, o que Kardec nos faz? Ele nos explicou, né? Ele diz como nós estamos hoje. Como nós estamos hoje? Primeiro, o quinto capítulo, o que nos diz? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, não é? Então ele diz, nós estamos assim hoje, uma lista de aflições que cada um de nós vai passar pelo planejamento de vicissitudes, de provas e expiações, porque nós participamos desse planejamento. Aqui nesse capítulo 5, existe uma palavra de Santo Agostinho, acho que é no Bem e Mal Sofrer, que ele fala assim pra gente: fizeste as vossas escolhas, escolhestes as vossas provas, participaste do planejamento reencarnatório. Por que murmurar agora quando as provas chegam até nós? Então, essa questão, como nós estamos, é isso. Nós estamos aqui num processo de lapidar as nossas imperfeições, mas nós fizemos escolhas pelo planejamento reencarnatório, com o plano espiritual que nos assiste, para que nós pudéssemos estar aqui, cada um de nós, com provas, vicissitudes e tudo mais, para que nós pudéssemos crescer. O que é importante aqui? Nenhum de nós está só. A maioria de nós aqui participou das grandes escolhas da nossa vida reencarnada. E nós temos amigos de luz que estão lá no plano espiritual, torcendo para que a gente possa vencer. Então, esse foi o capítulo 5, como nós estamos. É o processo de Deus agindo sobre nós. Deus tem um propósito para cada um de nós, e esse propósito é a nossa regeneração, nos dando motivos para nos resignar. O que é resignar? Não é ficar de braços cruzados esperando cair, não. É ativo, é trabalhar, é se esforçar, né? Essa é a nossa condição aqui. A partir disso, ele vai para o capítulo 6. Então, nós estamos assim, como podemos proceder? É o capítulo 6 que ele nos traz essa visão. Como nós podemos proceder? Mensagens consoladoras do Espírito de Verdade, que nos traz informações importantes para nós espíritas. Espíritas, amai-vos, primeiro o ensinamento, instruí-vos o segundo. Por quê? Porque o conhecimento nos liberta. E ao nos libertar com o conhecimento, a gente pode ter maturidade para trabalhar isso em nós e nos transformarmos em criaturas melhores. É nossa escolha. Vários autores falam para a gente, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós construímos o nosso caminho aqui, através das nossas escolhas. O que mais que ele fala para a gente? Que o fardo é proporcional à força de cada um. A recompensa virá de acordo com a nossa forma de conduzir. O que ele quer dizer? O jugo é suave e o fardo é leve. Qual é o jugo que está sendo colocado para nós? Observarmos as leis divinas que estão na nossa consciência, que nós esquecemos de alguma forma. E qual é o fardo? Amor e caridade. Desenvolver o amor, desenvolver a caridade. Aqui eu quero lembrar do que é a caridade para Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Para Jesus é isso. Envolve o que? O amor que nós devemos fazer. A partir dessa orientação do capítulo 6, o que ele nos traz aqui? A finalidade que nós temos para fazer tudo isso, para nos transformar, para nos modificarmos. Qual é a finalidade? Que nós saibamos usar o nosso livre-arbítrio, que nós saibamos exercitar aqui as nossas ações sem orgulho, sem vaidade, sem soberba, que nós usemos um coração puro, né? Um coração que não exige do outro nada que o outro não possa dar, compreendendo que cada um de nós tem um estágio evolutivo. Eu não posso exigir do irmão uma coisa que ele ainda não aprendeu, assim como também eu não posso exigir do outro aquilo que eu também não sei fazer.
Então, esse capítulo 7 ao capítulo 10 é das bem-aventuranças. É o nosso objetivo a atingir. O que quer dizer isso? O nosso processo de redenção individual perante as leis divinas que nós temos que caminhar e crescer. Redenção por quê? Quando eu começo a exercer esse trabalho sem orgulho, sem vaidade, sem soberba, sentimentos bons, coração limpo, coração puro, mansuetude, eu estou trabalhando pela minha transformação. O que ele nos diz mais aqui ainda nesses capítulos 7 ao capítulo 10? Simplicidade de coração e humildade de espírito, né? É diferente. É aquele que aceita o irmão como é e trabalha para se melhorar a cada dia. Pureza, mansidão e paciência. O que é isso? Edificando em nós a conquista de virtudes. As bem-aventuranças é sermos felizes. E podemos ser felizes, sim, aqui nessa terra de expiação e prova, caminho da regeneração, com as nossas escolhas pautadas no nosso livre-arbítrio. Né? Nós somos livres para escolhermos o que queremos fazer. Mas Deus é tão bom que diz, a responsabilidade pelas escolhas é nossa. Né? Nós podemos escolher, mas somos livres para responder. Porque nós não poderemos sair por aí espalhando ódio, rancor, raiva, ressentimento e nos acharmos que estamos bons. Nós precisamos seguir a lei. E a lei de Deus é amor, não tem outra condição para nós, né? O que mais que ele nos fala que é muito importante? Não somente nos atos da nossa pureza, mas nos pensamentos e sentimentos. Muitas pessoas falam, não faço nada. Ninguém vê eu fazendo nada. Mas e o pensar? O sentir, como está? O pensamento, ele plasma, o que nós pensamos plasma, é levado no universo. Vocês sabem que o plano espiritual reconhece a cada um pelo pensamento que nós temos, que nós temos uma ficha kármica lá no plano espiritual, e através dela nos colocaram aqui para a gente poder nos redimir perante a lei. O que ele diz para a gente? Pensamentos bons. E Kardec fala assim, aquele que tem o pensamento no mal, mas ele não caminha, ele não leva adiante, já está com um pequeno progresso aí. Mas aquele que recebe a ideia, né, mas repele a ideia, já está mais adiantado. Aquele que não repele a ideia, e além de não repelir a ideia que vem do mal, ele exerce ela, ele tem muito a fazer para se transformar na seara do Cristo. Então, por isso que ele traz para a gente a importância do pensamento. Outra questão importante nesse capítulo 10 é assim, a questão do perdão. Por que o perdão é importante? O que o Cristo fala para a gente? Reconciliai-vos com os adversários enquanto estáis a caminho. Por quê? Porque se eu não reconciliar agora, estiver cheio de ódio e rancor, eu vou levar para o plano espiritual, que é a minha verdadeira vida, mas eu terei que voltar para resgatar as minhas dívidas perante a lei divina, que o objetivo é esse, até o último ceitil, disse Jesus, né? Nós teremos que fazer essa transformação. O que nos diz então aqui Kardec? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Por isso que o perdão faz parte da caridade, como Jesus nos ensinou. Porque eu sempre coloco o perdão de uma forma um pouquinho diferente. O perdão é bom para nós. Nós nos colocamos sempre como credores do perdão, nós somos devedores do perdão. Mas o perdão é bom para nós por quê? Porque nos harmoniza, nos interioriza, não nos faz ligar a energias negativas daquela pessoa que por ali está nos desejando alguma coisa não boa. Então o perdão é bom para nós. O irmão que estiver nos afetando com alguma situação desagradável, ele vai responder. Mas nós também vamos responder pelas escolhas que nós fizermos quando alguém nos magoar, quando alguém nos ferir. Essa escolha é nossa e a responsabilidade dela também. Por isso que a orientação é, devemos fazer escolhas pautadas no bem. Mesmo que a gente sinta uma dor, né, de ter alguém nos traindo, nos magoando, mas ele é importante para nós. E aí a gente vai para o capítulo 11 ao capítulo 17. Aí nós vamos entrar numa outra etapa. Então ele falou, né, como eram os princípios, falou para a gente como estamos, como proceder, as bem-aventuranças. Aí ele vem nos dizer o seguinte, que exercícios nós podemos fazer para começar a trabalhar em nós esses ensinamentos do Cristo, para que nós saiamos de como estamos e entremos num patamar de evolução melhor, de conquista melhor. Esses exercícios que ele nos ensina estão no próprio Evangelho. O que é o capítulo 11? Amar ao próximo como a nós mesmos. A jornada do amor que ele nos orienta. Depois ele fala, amar aos inimigos.
Se nós aprendemos a amar a nós mesmos, nós vamos amar o nosso inimigo, porque aprendemos a amar a nós, ao irmão e, logicamente, a Deus. Mas esse é um treinamento que nós temos que fazer. Nós nascemos, como está no Evangelho também, com o germe do amor em nós. Mas a nossa responsabilidade é desenvolver esse amor com pequenas atitudes de tolerância, de generosidade, de fraternidade, né, de solidariedade, de doação que a gente faz para o irmão que está necessitado. Isso é exercícios que a gente faz. Depois ele vem para nós e fala no capítulo 13, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que faça a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Que essa mão aqui jamais saiba o que essa fez, o que essa doou. Isso não tem importância. Não queiramos receber bonificações agora na Terra. Ele nos fala isso. Que nós possamos receber isso lá no plano espiritual, quando nós voltarmos lá. Então, que a nossa mão direita e esquerda não sabe que uma e a outra fizeram. Essa é a lição que ele der. Fazer o bem sem ostentação. E aqui eu coloco mais uma coisa importante. Fazer o bem é importante, caridade material é importante, mas tem algo que nós precisamos aprender que não custa nada, a caridade moral. A caridade moral é importante, um abraço, um sorriso, um socorro, ir a um hospital, ir atender o irmão que está necessitado numa casa de oração, num asilo, isso é importante, é a nossa forma de manifestar o nosso amor, é um exercício para a gente fazer o bem. E esse fazer o bem é nos doarmos. Essa é a colocação, porque dar um dinheiro é fácil, né? Pega quem tem, pode dar, quem não tem, dá alguma coisa mais simples, mas doar de nós. O que é doar de nós? O nosso tempo, o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, né? Pessoas que ensinam as nossas crianças evangelização, elas estão doando um tempo, né? Pessoas que trabalham em casa de orações, em outros templos, não importa qual casa de oração seja, qual templo seja, doando um pouco de si. Isso que é importante para nós. E a partir daí que a gente tem a transformação que nós estamos buscando. Uma transformação lenta, uma transformação pautada no amor, degrau a degrau de construção do reino de Deus em nós, degrau em degrau de percebendo as nossas deficiências, os nossos defeitos. E aqui eu trago a orientação de Santo Agostinho, na questão 911A do Livro dos Espíritos, né? Que ele fala pra gente, ao chegar em casa à noite, coloca a cabecinha no travesseiro, faz uma avaliação de como a gente foi durante o dia, o que nós fizemos, de bom, de mal, se magoou, se não magoou, se fez tudo bem. Se a gente vê que fez tudo bem, que não magoou ninguém, ótimo. Se nós sentirmos que fizemos alguma coisa que não deveríamos fazer, que a nossa consciência apontou, e ainda não somos maduros o suficiente para chegar lá e pedir perdão, vamos pedir perdão intimamente. E nossa oração com Deus, para que nos dê força para a gente caminhar. Isso é a nossa condição de trabalhar a transformação necessária em nós. Lembrando só uma coisa, que só o bem repara o mal. Somente o bem vai reparar o mal que nós fizemos. Somente um sorriso, um abraço ou um trabalho em prol do irmão vai nos ajudar. No capítulo 15, o que ele nos fala? Fora da caridade não há salvação. Nos dando a condição de que nós precisamos exercitar a caridade. Ele faz um exemplo muito claro lá para nós. A caridade moral, que não custa absolutamente nada. E no Livro dos Espíritos é uma pergunta. Alguém que nasceu sem condições de fazer a caridade? E eles respondem, não, todos nós temos condições de fazer a caridade. Porque se só fosse um outro, Deus seria parcial e Deus não é parcial. Deus não escolhe preferências. Nós somos iguais, vamos chegar no caminho todos iguais, claro, cada um com a sua escolha, né, com o seu trabalho. Mas ele fala assim pra gente, nós podemos então exercitar essa caridade moral que não custa nada, e nós podemos ali estar trabalhando em nós essa capacidade de doação que todos nós temos que fazer. E nós, lá no capítulo ele fala pra gente, recomenda a Jesus, caridade e humildade. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não se cansa de combater. E nos deixou uma orientação maravilhosa, como código de conduta que nós temos que ter na cabeceira da nossa cama. Amar ao próximo como a si mesmo, fazendo pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Esse é o código de conduta principal. Olha como a inteligência é grande aqui, né? Porque nós sempre queremos o melhor para nós. Então, se nós queremos o melhor para nós e desejarmos ao nosso irmão, já estamos no caminho de trabalhar o bem em nós. Então, esse é o código de conduta que Jesus deixou.
A partir desse entendimento, nós vamos conseguindo trabalhar em nós as qualidades que nós necessitamos trabalhar, que é a nossa melhora do coração. Mas ele vem também nos dizer que nós temos dificuldades para exercitar esses itens que ele colocou no Evangelho para nós. Que nós temos dificuldade para exercitar o aperfeiçoamento. Nós temos dificuldade em atravessar a porta estreita. Que porta estreita é essa? Do orgulho, da vaidade, da soberba, né? Essas vaidades que a gente fala, não tenho isso, mas se você olhar profundamente, a gente acaba tendo, né? Se a gente olhar com seriedade para dentro de nós, sem precisar falar para ninguém, a gente acaba percebendo que é orgulhoso, que é vaidoso, né? Então, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que a ela conduz. Essa porta estreita é a nossa dificuldade que a gente tem. E no capítulo, então, 18 a 24, ele nos traz ali essas dificuldades que a gente tem. A transformação moral, ela é cheia de obstáculos para nós. Muitas vezes nós não aceitamos as nossas provas, não aceitamos os irmãos que foram colocados em nossa família, não aceitamos as dificuldades que nós temos de relacionamento e com os agregados que vão chegando em nossa família comum, né? Porque a família aqui, ela veio com um propósito de crescimento mesmo, né? Muitas vezes temos má vontade, temos uma fé vacilante. Hoje estou bem, amanhã já não estou. Ah, não, Deus me abandonou. Não, Deus não abandona nenhum de seus filhos. É nós que deixamos de procurar quando nós precisamos, né? E ele fala para a gente uma coisa muito importante, que a fé tem que ser uma fé raciocinada, entendida, e que a fé é instinta em nós. Ela está em nós. Nós precisamos frutificá-la, trazê-la à tona. Então, a fé é sincera, empolgante, contagiante e deve ser ativa. Ele fala nesse capítulo aqui pra gente, para poder sanar as nossas dificuldades. E nos alerta, é a inspiração divina, que vai nos conduzir à esperança e à caridade. Depois ele fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos de nós recebemos o convite em tantas encarnações que nós tivemos e não aceitamos o convite. Será que estamos aceitando hoje o convite do Cristo para que nós nos transformemos em criaturas melhores? É isso que ele fala pra gente, né? Que nós precisamos trabalhar isso. Nós recebemos o convite toda encarnação que a gente tem. Quando nós aceitamos vir aqui, já é um convite para nos transformarmos. Mas como nós estamos? E ele nos faz um alerta, muito comum hoje na rede social, os falsos profetas. Hoje muita gente vai lá, você pega lá vários, se você for no Instagram, no TikTok, né? Você vê lá, não, o espiritual falou isso. As pessoas buscam isso, né? Carta, isso, aquilo. Ah, vai ter uma calamidade pública. Deus só revela as coisas para nós através de espíritos que realmente têm essa missão. Então, Kardec nos traz o seguinte, que nós tenhamos cuidado, que a gente não se envolva com essas coisas que vêm de qualquer um, mas que nós saibamos o quê? Que o verdadeiro profeta são os que apresentam superioridade moral, virtudes e influência moralizadora das suas obras. Vamos ficar atentos aos profetas que existem aí. Fala do bem, exerce o bem, trabalha o bem, vive o bem. Esse é o nosso primeiro olhar, né? Sempre o nosso olhar amoroso, sem julgamento. Mas nós que somos espíritos, que estamos buscando nos melhorar, nós precisamos estar atentos a essas condições, porque é a nossa caminhada, para que nós não tenhamos derrocada. E aí ele fala para a gente, aqui, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Cada um segundo suas obras, semear e colher. A gente ouviu muito isso, né? Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Só que vamos colocar uma situação. Eu semeio e vou colher. Essa é a orientação que nós temos no livro Céu e Inferno, fala muito sobre isso. Lá tem o Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7, que traz todo o Código Penal de Deus para nós vamos responder. Né? Então ele diz assim, entre semear e colher, tem muita coisa que eu posso mudar. Eu posso mudar ali, tirar a erva daninha do meu coração, eu posso frutificar com ações, eu posso reforçar com estudos, eu posso reforçar com passe, com assistência. Então, entre o semear e colher, eu posso fazer um monte de coisas, adubar com coisas boas, para que eu colha depois coisas boas. Agora, se eu ficar só semeando e não analisando o que eu vou colher, eu vou ter uma surpresa depois, quando eu chegar no plano espiritual. Quando foi aberto lá para nós o nosso leque de ações que fizemos, de que nós tínhamos que cumprir e não cumprimos, o arrependimento chega. E o arrependimento chega e a gente vai ter que buscar ajuda espiritual para voltar aqui novamente. Só lembrando que para que nós possamos reencarnar, o que ele deu para nós? Um pai e uma mãe.
que aceitaram nos trazer. Às vezes eram nossos inimigos do passado, mas o plano espiritual conhece a todos e trouxe. Só o fato de eles nos trazerem, como ele fala aqui, honrar pai e mãe, é nosso compromisso só por isso. Nos deu a vida, e por nos dar a vida, nós temos que ser gratos eternamente pela oportunidade de estarmos aqui e podermos fazer diferente, pensar diferente, sentir diferente e viver diferente, a partir do momento que nós conhecemos a doutrina espírita. E aí ele vai nos dizer para nós aqui no capítulo 25 a 27, não deixou a gente desamparado, nos trouxe esclarecimento, mas coloca assim para a gente, nos dá uma diretriz hoje, nós encarnados. Qual é a nossa diretriz? Lembra que ele fala lá? Buscai e achareis, né? Pedi e obtereis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Se nós vamos passar por dificuldades, nós podemos nos ajudar. Ajuda-te, que o céu vai te ajudar com ações, com energias, com atendimento, com casa de oração que nos sustenta, né? Peça, obterás, mas faça a nossa parte, não é? Ou então, buscai e achareis. Quer aprender, quer melhorar? Busca algo que te dê o coração sereno. Não precisaria ser uma casa espírita, mas se for, melhor, que você vai conhecer, mas buscar a nossa ajuda espiritual, buscar aquele que vai nos orientar. O que é importante? Buscar o conhecimento através do nosso trabalho. Através disso, nós vamos trabalhando o nosso progresso. Vamos trabalhando com Jesus, a mediunidade com Jesus para quem é médium. Todos nós somos médium, alguns ostensivos, outros ou não. Mas a mediunidade com Jesus. Eu acrescento aqui, o trabalho com Jesus. Tudo. Limpar o chão de uma casa é um trabalho com Jesus. Abrir uma cortina, limpar é um trabalho com Jesus. Nós estamos servindo. Então, que nós busquemos, que nós possamos fazer para ajudar, para caminhar, para ir em frente. E ele fala para a gente mais uma coisa ainda. A busca do alimento espiritual deve ser a nossa continuação. Não é proibido buscar o material, o que é que temos que analisar com a intenção, né, que nós estamos tendo. Derrubar alguém, aí é complicado, aí é uma ação negativa. Mas buscar o nosso sustento honestamente, ter os nossos carros, seja o que for. Quando nós chegarmos ao plano espiritual, eles não vão perguntar para nós quantos carros, quantas casas, vão nos perguntar quantos corações amargurados e aflitos nós ajudamos enquanto estamos aqui no nosso processo reencarnatório. Quantas lágrimas nós enxugamos para que os irmãos tivessem aquele refrigério tão importante para continuarem a caminhada, para não desistirem da vida, para não se deixarem abater pelas provas e para continuar caminhando, apesar dos tropeços e das dificuldades que a vida nos traz. Essas são as ferramentas que o Evangelho nos traz para que nós possamos nos transformar e superar as dificuldades. Termos confiança, não apegarmos aos bens materiais, porque eles vão ficar, nós vamos embora, né? Quem já teve a oportunidade de ver, teve falecimento na família, depois teve que tirar do lugar e trazer para um outro, né? O resto mortal, você vai ver que só sobrou osso, não é? Eu tive essa oportunidade 2 vezes. Não tem nada lá, nós somos espíritos. Ao desencarnarmos, nós vamos voltar para a nossa terra. O Cristo falou isso, a nossa verdadeira vida. E que nós chegamos lá melhores do que nós estivemos aqui. O que Deus vai nos conceder se a gente pedir, se a gente buscar? A paciência que nós necessitamos, a coragem que nós necessitamos, a resignação, a aceitação e o que é bom, o concurso dos bons espíritos que vão nos assistir, que vão nos amparar. Posso perguntar aqui, não vou fazer isso, mas tenho certeza que cada um de nós que recebeu alguma ação, alguma benesse. Aquele irmão que chegou até nós, nos abraçou no momento mais difícil da nossa vida, né? Aquele sorriso amoroso de alguém que foi nos visitar no hospital. Ou você está sozinho em casa lá, passando dor, chega um irmão, te leva alguma alegria. Isso é realmente o nosso trabalho, o concurso dos bons espíritos. Mas nos deixa ainda mais uma orientação no Evangelho. Que o nosso caráter tem que ser o caráter do samaritano. O samaritano, a história vocês conhecem, né? Passou o doutor da lei, não fez nada, passou outro, não fez nada, e passou um senhor que na época deles lá, ninguém queria saber, né? Era bem esquecido. E ele fez o quê? Não perguntou quem era, se tinha cargo, se não tinha, se tinha dinheiro, se não tinha. Ele foi e ajudou. Ainda levou até uma hospedaria, ainda pegou e deixou recurso lá para que ele fosse curado e fosse orientado. Esse é o verdadeiro caráter. Procura e acharás. Trabalha e produzirás. Estou chegando no capítulo 28, né, que é o último capítulo, que ele fala das preces.
E a gente fala assim, mas a doutrina espírita não tem dogma, né? Não tem santo, não. A prece é importante, porque nos liga com o Criador. A prece nos revigora. Nos momentos de dores, o nosso contato com Deus é esse momento da prece. Emmanuel nos fala que quando nós estamos no processo de dor, é o momento da nossa entrevista com Deus, né? Olha que maravilha. Entrevistar com Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Neste momento da provação, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Como que eu posso superar? Essa é a nossa pergunta com Deus. E a prece é importante por quê? Porque muitas pessoas começam, não gostam de fazer oração. É importante quando alguém fala, faz uma prece para mim, que eu estou passando assim, você vai lá, busca, você não sabe fazer por conta, né, que isso é normal, você vai lá e busca uma prece. Para alguém que está aflito, para alguém que está com problema, lá tem o Pai Nosso maravilhoso, né, que eu recomendo também, nos abre o leque de oração. Então, a prece é importante. E para a gente já ir chegando ao nosso final, que nós falamos do Evangelho. Então, as premissas, como nós estamos, como proceder, as bem-aventuranças que é o nosso objetivo, os exercícios que podemos fazer, por que temos dificuldade em trabalhar adiantamento, né? E a orientação que ele nos dá. Trabalhe. Trabalhe e sirva. Não é assim que a gente tem de orientação? Trabalhe, sirva. Não importa se o seu trabalho é enorme, é pequeno, não importa. Doe-se da melhor forma que puder. E nós vamos aí sabendo que a gente pode se encontrar com o Pai Maior. E aí, nesse livro Justiça Divina, tem uma mensagem maravilhosa também de Emmanuel que diz assim: a felicidade do universo é o amor, na forma do bem de todos. Mais uma vez, voltamos para o amor universal. Solidariedade, fraternidade, generosidade, sem cobrar nada. O Criador concede às criaturas, nós, no espaço e no tempo, nas reencarnações que nós vamos trazendo, as experiências que desejem. O nosso planejamento, nós, né, a grande maioria faz as suas escolhas. Para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestem. O objetivo é nos ajustarmos às leis divinas da melhor forma possível, porque elas estão na nossa consciência. Nosso objetivo é ser perfeito, e a perfeição só vem quando o amor é incondicional. Ele fala assim: eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós, de cada um de nós, fazemos as nossas escolhas. Que bom que nós estamos numa casa de oração, recebendo orientações para que nós façamos escolhas mais baseadas no roteiro de Jesus, que é o nosso Evangelho, que é esse item, esse terceiro livro de Kardec. Então nós vamos encerrando aqui dizendo que os ensinos de Jesus, o que são para nós? O Evangelho de Jesus é o roteiro de luz para um novo olhar de amor para a nossa vida e para a nossa felicidade. Desenvolvendo a nossa autorresponsabilidade, a nossa transformação moral, pegando lá o nosso jardineiro divino que é Jesus, que já deu a semente para a gente, que já viveu aqui e exemplificou que nós podemos, e trabalhando esse jardim para que ele floresça de coisas boas, de bons sentimentos, de boas ações, de bons pensamentos, de boas energias, de vibrações maravilhosas, que ele faça um feixe de luz e leve essas energias às pessoas que necessitam. Que nós aqui estamos em várias pessoas, que nós façamos um feixe de luz para que essa luz aqui seja emanada para o universo, levando ali amor às criaturas através da nossa energia, do nosso trabalho. O que é importante aqui? Construir o nosso jardim. Jesus fez um convite para nós, há muitos e muitos anos, vamos dizer séculos, né? Mas nós precisamos fazer o quê? Construir o nosso jardim. No nosso tempo, no nosso momento, na nossa oportunidade, no nosso conhecimento. Mas o que é importante? Que a gente saiba que Jesus é o nosso modelo e guia, que Jesus é o governador que nos trouxe o seu roteiro de luz. E o seu roteiro de luz é uma lei universal para todos nós, para que nós sejamos mais felizes e um dia sejamos puros, como Jesus é. Jesus traçou tudo isso, todas essas lutas que nós estamos falando aqui, ele viveu, mas ele superou. Então Jesus nos diz o seguinte, que nós podemos superar, que nós somos filhos de Deus, nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, viemos acompanhados de amigos encarnados e amigos desencarnados, passaremos por dificuldades com certeza, mas jamais desistir, seja qual for a dificuldade, e sempre confiar que Deus está conosco a cada instante.
Se ele se afastou, não foi ele, fomos nós que nos afastamos por nosso sentimento e pensamento. E que nós possamos, como diz o Chico, hoje eu fiz alguma coisa que não podia, mas amanhã eu posso recomeçar. Eu posso recomeçar. O passado já foi, vai ser ter que trabalhar depois em outra encarnação. Mas eu posso recomeçar amanhã, tomando algumas decisões importantes para o meu viver, para o meu pensar, para o meu sentir e para o meu agir. Era essa a mensagem que eu trouxe hoje para nós, que nós nos fortaleçamos com Cristo, porque Ele é o nosso irmão maior, é o nosso modelo, e Deus está em cada coração, que a centelha está em nós, e nós não estamos desamparados.